irmãos que têm adquirido esse é meu. Esse aqui é meu. Esse sim. É meu. É meu e ninguém tasca. Os irmãos têm um pouquinho de paciência comigo, que o negócio é meio devagar, mas sai. Mas vai sair alguma coisa, e Deus tem coisa para nós essa noite. Amém? A vitória não é de quem corre, a vitória é de quem chega. Então, se você está correndo, se você está demasiadamente apressado, calma. Você chega lá, mas é devagar e sempre. Então, a vitória, não, diga comigo, a vitória não é de quem corre, a vitória é de quem chega. Amém? Abram suas Bíblias. As Bíblias, no capítulo 24 do Evangelho segundo São Lucas. Nos diz assim, versículo 3 a seguir. E eis que no mesmo dia ia 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando sobre si, entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou-se e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados e não o conheceram. E ele lhes disse: que palavras vós estão trocando entre si, e por que estáis tristes? E responderam. Respondeu-lhe um, cujo nome era Cleopas, e disse: tu és peregrino em todas essas terras de Jerusalém e não sabe das coisas que têm acontecido? Diga assim comigo, quais? De um tal Jesus. E eles disseram, de um tal Jesus Nazareno, que diziam que era poderoso em obras, profeta, homem de Deus, poderoso em palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes, os nossos príncipes os entregaram à morte e crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Mas agora já é o 3º dia. E nada aconteceu. Diga comigo, nada aconteceu. É verdade também que algumas das mulheres que dentre nós nos maravilhavam, os quais de madrugada foram ao sepulcro. E não achando o corpo, voltaram dizendo que também tinha visto uma visão de anjos, que diziam que ele vive. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim, como as mulheres haviam dito, porém, nada viram. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, porém nada viram, desculpem. E disse-lhe, honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que se achava em toda a palavra. E chegaram à aldeia para onde iam, e eles fez com que ia para mais longe. E eles os constrangeram, dizendo, fica conosco, porque já se faz tarde e declina o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partindo lhes deu. E abriram-se-lhes os olhos. Então os olhos deles, quando foram abertos, reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Amém?
palavra de Deus nos narra aqui uma história bem conhecida, bastante conhecida, que se denomina Caminho de Emaús. E a Bíblia diz que Jesus, quando esteve na terra, no seu ministério, ele fez grandes amizades, a ponto de, quando Lázaro morreu, e suas irmãs, Marta, comunica com Jesus, manda recado para ele, fala assim, manda ele vir, porque o amigo dele, a quem ele ama, morreu, Lázaro. E Jesus fez muitas amizades. Amizades íntimas, de pessoas que o seguiam, de outros que ficavam em oculto, mas eram amigos de Jesus. De pessoas que viram Jesus curar o cego de nascença, com leve toque das suas mãos. Pessoas que viram Jesus no poder da palavra falar, quieta-te, e o mar aquietou, vento para e o vento parou. Pessoas que viam no dia a dia o viver de um homem completamente diferente, que fazia todos os milagres a seu tempo. E eles pensaram consigo, é diferente. E eles não tinham dúvidas, não restavam dúvida alguma, de que aquele homem que ele estava diante deles era Deus. Tanto é que Jesus depois faz uma reunião com eles e pergunta, quem diz aos homens ser o Filho do Homem? Surgiu as mais variadas respostas para Jesus. E Pedro, indagado particularmente, e tu, quem diz ser o Filho do Homem? Pedro vira para Jesus e fala assim, tu és Deus. Aleluia. Tu és Deus. Tu és o Filho de Deus. E eles tinham a esperança de que o reino de Deus fosse implantado sobre a terra. E da maneira que Jesus ia deixando a Judéia e a Galileia e ia rumo a Jerusalém, eles tinham o prazer daquela caravana da alegria ir rumo a Jerusalém, e eles pensavam, agora nós vamos ter um rei. Deus irá estabelecer o seu reino. E o reino que será estabelecido acabará com toda a injustiça. O reino que será estabelecido será governado pelo rei que está conosco. Era uma verdadeira utopia que eles criaram na mente. O reino de Roma será destituído, será acabado, e reinará Jesus com sua igreja, com o povo. Isso diante do fascínio. Eles viam ali um homem que via com os olhos de homem, mas era Deus. Um homem coberto de sangue, de pele, de carne, de músculos, mas era Deus. Um homem que sentia suas paixões, tinha os seus desejos, mas era Deus. E eles pensavam entre si, o reino será estabelecido. Eles tinham tanta esperança que Jesus, quando chega no rumo a Jerusalém, monta num jumentinho e entra na cidade. E eles gritavam, hosana ao rei que vem em nome do Senhor. Glória a Deus nas alturas. Hosanas ao rei que vem em nome do Senhor. Eles pensavam que quando Jesus chegasse, implantasse seu reino em Jerusalém, toda a injustiça, todo aquele governo corrupto, toda aquela insatisfação do povo, seria acabado.
Mas o mesmo povo que gritava hosanas ao rei que vem em nome do Senhor, de uma maneira diabólica, de uma maneira súbita, de uma maneira sem pensamentos, eles começam a gritar, viram a mesa e passam para o outro lado e começam a gritar, crucifica-o, crucifica-o. O mesmo que queria ele como rei, daí a pouco vira para o lado de Caifás, para o lado de Anás, para o lado de Pilatos, e vira a mesa. E os discípulos que pensavam que o reino ia ser estabelecido, olham para o Calvário, não vê um trono erguido, mas sim vê uma cruz. Ao invés de ver, digam comigo, ao invés de ver o trono erguido, eles veem uma cruz. E ali, como diz aquele poema de Osmar Barbosa, entre os céus e a terra, pendurado estava Jesus. E eles ficam sem entender a razão por quê. Por que disso? Aquilo bateu um desespero tremendo, uma depressão horrível, horrorosa na vida dos discípulos. E eles agora falaram, não tem mais chance para nós. Acabou agora, não tem mais esperança. O reino que ia ser implantado acaba de acabar. E dois deles, um chamado Cleopas e o outro discípulo, deixam Jerusalém e vão para uma aldeia que estava a 60 estádios de Jerusalém. E eles começam a caminhar rumo à estrada, no domingo à tarde, e de repente, aparece um viajante do lado deles, encosta e pergunta a eles, que palavras vocês estão trocando entre si? Eu sou muito desapercebido, se fosse eu passava batido, mas se fosse a Coleta já fazia amizade. A Coleta faz amizade na fila do pão. Que palavras vocês estão trocando entre si? Que conversa é essa? Eles acham aquela pergunta um tanto quanto, até mesmo idiota, desculpem falar. E ele fala para Jesus, sem saber que era o próprio Jesus, como podes tu, sendo viajante em toda essa terra, peregrino, e não sabe das coisas que têm acontecido? E Jesus faz uma pergunta, no mínimo curiosa, irônica, e diz assim para ele assim, quais? Vira para o seu irmão e fala assim, quais? Conta para mim. De certo que eu não sei ainda o que tem acontecido. De certo eu estou meio atrasado no tempo. Conta para mim. Falam para mim o que tem acontecido. E eles falam de um tal Jesus Nazareno, que nós achávamos que era ele que fosse remir Israel. Era um varão profeta, poderoso em obras e palavras. E nós achávamos que era ele que fosse remir Israel. E já é hoje o terceiro dia. E nada tem acontecido. Aí Jesus fala assim para eles assim, honestos e tardos de coração, para crer em tudo aquilo que as Escrituras diz. Não convinha que o Cristo morresse e padecesse e fosse recebido assim na glória. E chegaram ao lugar deles entrar para a tenda. Eles falam, fica conosco. E ele fala, não, eu tenho que seguir adiante. Ele fala assim, não, fica conosco, já faz tarde. Acharam interessante, o constrangeram a ficar com eles. E Jesus entra. E vão comer pão.
E quando Jesus vai fazer um ato que às vezes já tinha feito com eles centenas de vezes, partiu o pão. Partiu o pão, caíram como se fossem duas escamas dos olhos deles, e eles reconheceram que era Jesus, mas ele desapareceu. Vou te falar uma coisa agora. Tem muita gente nessa noite, nessa situação. Pessoas que, por um motivo ou outro, não cumpriu aquilo que Deus falou na sua vida, e você desanimou com tudo. De um tal Jesus que nós achávamos que fosse ele, que fosse remir Israel. Tem pessoas que dizem assim: olha, eu achava que era Deus que ia resolver o meu problema. E aquele discípulo fala assim: não tem mais salvação, não tem mais salvador, não tem mais redenção, não tem mais redentor. Tudo acabou, o que tem agora é a minha vidinha mesmo, é a vida que eu levava antes de conhecer esse Deus, esse Jesus. Eu vou voltar, quero minha vidinha pequenininha dentro do meu quarto, dentro da minha casa. Não quero mais me iludir com nada, não quero mais me envolver com igreja, não quero mais me envolver com nada. Eu quero levar a minha vida, eu vou contentar com a minha vidinha mesmo. Eu não quero mais ser enganado. Eu não quero mais ser enganado. E os discípulos ficam nessa situação. E agora? Como faz para nós termos o Cristo de volta? E a Bíblia diz que quando eles souberam disso, não esperaram amanhecer. Voltaram. E Jesus, quando fala para eles: conta para mim, quais são essas coisas? Sabe o que dá a entender, irmãos? Quando Jesus faz essa pergunta para os discípulos, dá a entender que eles não tinham ideia das coisas que estavam acontecendo, porque eles conheciam Jesus e conheciam as Escrituras. Tanto é que Jesus abriu as Escrituras para eles. Mas eles não tinham noção qual foi o motivo dele abrir as Escrituras para eles. Porque eles não tinham noção de que realmente Deus poderia fazer no domingo de manhã a ressurreição de Cristo. É bem verdade que uma das mulheres que andava conosco foi ao sepulcro, mas não viu ele. Os anjos dizem que ele ressuscitou, mas a respeito dele mesmo, nada tem acontecido. Ninguém dá notícia do homem. Ninguém dá notícia. Quantas vezes você tem parado no meio da viagem? Você tem a mania, nós temos a mania de ficarmos olhando para o passado. Digam comigo assim: passado não é residência, é experiência. Vamos falar mais uma vez: passado não é residência, é experiência. Você numa viagem, você olha no retrovisor uma só vez. Para de olhar no retrovisor, olha para frente. Apóstolo Paulo diz: prossigo para o alvo, de onde Cristo está. Deixando as coisas que para trás ficaram, prossigo para o alvo. Olha para a estrada, olha para frente. Deixa de ficar olhando no que passou. Às vezes você tem aquilo que passou como experiência. E Jesus fala para os discípulos da seguinte maneira: conta para mim, talvez eu não sei o que tem acontecido. E Jesus faz aquela pergunta para eles entender
que realmente ele havia ressuscitado. Pergunta para eles: o que vocês conversam e trocam entre si? Qual é a sua conversa a respeito do que Deus tem feito na sua vida? A respeito do que o Senhor tem guardado para você? Digam comigo quais. O que estava acontecendo com os discípulos é o que acontece com muita gente dentro da igreja. E Jesus fala para eles: olha, vocês, estou querendo que vocês entendam que vocês estão com notícia atrasada. Vocês estão atrasados. Vocês estão vivendo de um passado. A última palavra é eu que dou. Vocês estão vivendo de um Jesus defunto. Vocês estão vivendo da notícia de sexta-feira, que eu fui para a cruz. Vocês estão vivendo da notícia que saiu no jornal de sexta-feira, no Diário da Tarde. Sábado, pela manhã, saiu outro jornal. Os romanos fizeram um jornal, porque o judeu não trabalhava no sábado. Os romanos fizeram lá um jornal lá e saiu algumas noticiazinhas mentirosas. Fake news. Diz que roubaram o corpo da sepultura. Mas eu estou aqui para dizer para vocês que domingo de manhã a tumba abriu e eu rugi lá de dentro como um leão e estou vivo para todo sempre. A tumba abriu e eu rugi lá de dentro como um leão. João, no capítulo 5 de Apocalipse, ele tem uma visão tremenda. E quando naquela visão de João, ele fala assim: vi um livro selado com 7 selos, escrito por dentro e por fora. E eu chorava muito. E gritou um anjo: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra era digno de abrir o livro, nem de olhar para ele. E o anjo chegou para mim e disse: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E eu vi 24 anciões que prostraram-se e adoraram aquele que vive e reina para todo sempre. A tumba abriu, diga comigo, a tumba abriu, e eu rugi como um leão, e estou vivo para sempre. Aleluia! A última palavra de Deus sobre a sua vida. Qual é a última palavra? Talvez que seu filho está nas drogas? Qual é a última palavra que você tem ouvido? Qual a última notícia? Que você vai ser mandado embora do seu serviço e ganha 20 mil por mês? Qual é a última notícia? Qual é a última palavra? Se não é Deus na sua vida. Vocês estão vivendo de um passado, de um jornal velho e amarelado. Mas eu vivo para todo sempre. Quando João tem a visão, ele primeiro vê um leão. E eu chorava muito. E a Bíblia diz que ele chorava. E o anjo falou assim: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá. Ele olhou, viu o leão. Depois ele olha e vê um cordeiro. Uma visão em duas. Duas visões em uma. O leão, diga comigo, o leão. É porque ele reinará para todo sempre. O seu reino não terá fim. E o cordeiro, porque ele é o Cordeiro de Deus,
que tira o pecado do mundo. Aplaude o Senhor, aleluia. Dê um forte aplauso. Aleluia. E os discípulos pensam, então, que Deus estava brincando com eles. Deus havia pregado uma peça neles. Às vezes, quando acontecem essas coisas conosco, nós falamos assim, uma brincadeira. Deus parece que está brincando. O coração deles estava completamente desanimados. Não havia mais chance. Não havia mais salvação, não havia mais Salvador, não havia mais redenção, não havia Redentor, não havia quem, de fato, pudesse tirar eles daquela situação. Às vezes, quando nós fazemos do passado a nossa residência, sofremos sem precedentes, porque não conhecemos o poder de Deus, transformador sobre as vidas. Para eles agora não tinha nada a fazer a não ser voltar à velha vida. Às vezes você tem pensado em voltar na velha vida, pensar em voltar no passado. Escuta, tem muita gente hoje em nosso país vivendo essa situação. Por um lado, tem muita gente vivendo a situação moral. Não existe mais quem crê em pastor. Tem pessoas que não crê mais em padre, tem outros que não crê mais em apóstolo, não crê mais em sacerdote, não crê mais em monge, porque já foram, de uma certa forma, traídos. Tem pessoas que, essa é uma situação moral que detona com os cristãos, porque as pessoas acham que todos são igual. E aqueles que arrumam o meio de consertar a vida, como diz o pastor Luiz, farinha é pouca, meu pirão primeiro. Conserta a sua vida primeiro. Então há um cinismo tremendo de pessoas que hoje você fala, as pessoas riram a sua cara. Porque além de estar desistindo de ter caminhado com Cristo, tem as coisas que lhes traz a vergonha, a moral. De ponto de vista nacional, ninguém mais crê em político, ninguém mais crê em prefeito, ninguém mais crê em deputado, em senador, no Ministério Público, não crê mais em nada, tudo é a mesma coisa. Do ponto de vista religioso, ninguém crê mais em líder nenhum, porque os líderes já lograram todos os títulos possíveis que eles tinham. Mudaram de pastor para apóstolo, de apóstolo para discípulo, de discípulo para patriarca, vamos lá, sacerdote. Então, do ponto de vista familiar, as pessoas não têm mais noção. Você pensa assim, meu pai e minha mãe viveram melhor que eu. Meus avós viveram melhor que meu pai. A economia era outra, a criação dos filhos era outra. E eu tenho vergonha e medo de pensar o que vai ser dos meus filhos. Então está tudo arruinado. Se você for olhar para o âmbito de situação que vive as pessoas, que vive a igreja, você vai pensar o seguinte, não tem mais nada para me fazer, a não ser viver na minha vida, a não ser viver a minha vidinha do passado, voltar para a minha aldeia, voltar para a minha casinha, e vocês já repararam que essas pessoas que têm essa síndrome
de revolta e de fracasso, pensam nas coisas só no diminutivo. Voltar para minha casinha, para o meu sofazinho, na minha televisãozinha, no meu radinho de pilha. A síndrome do pequeno. Tudo no diminutivo. Então eu vou voltar para minha casinha, viver no meu mundinho, ficar quietinho, porque não dá mais. Eu cansei. Não quero mais me iludir com tais promessas. Vira para o seu irmão e diz assim: Deus tem algo diferente para você nessa noite. Tem muita gente assim. E Jesus pergunta: quais? Vira para o seu irmão e diz assim: quais são as últimas notícias que você tem recebido? Conta para mim. Fala para mim. Talvez eu não sei o que tem acontecido na sua vida. Capítulo 40 de Isaías. A Bíblia fala assim: e tu, Jacó, não sabe que eu sei de tudo que você precisa? Eu só te digo uma coisa: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. A Bíblia diz que os jovens, olha só, pessoas igual eu, correrão e se cansarão. Os jovens certamente cairão, e os mancebos certamente desmaiarão. Mas os que esperam no Senhor, renova as suas forças, renova as suas forças, renova as suas forças, renova as suas forças. Você pode estar velho, mas sua força é renovada. Você pode estar capenga, mas suas forças são renovadas. No Senhor, tudo posso naquele que me fortalece. Glória a Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. Os jovens desmaiarão, os mancebos certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Não importa a sua idade, espera no Senhor que as suas forças serão renovadas. Espera no Senhor. Espera no Senhor que as suas forças serão renovadas. Vocês estão atrasados. A notícia que eu dei para vocês, que deram para vocês, é a notícia do passado. Mas hoje, domingo, eu rugi e saí para fora como um leão. Vocês estão vivendo de uma fake news. Irmão, vocês já viram como que a notícia ruim chega? Ela chega para detonar com tudo. O diabo chega para fazer o inferno. O diabo chega igualzinho manga com leite, doidinho para fazer o mal. Doido para fazer o mal. E faz. E faz. Diga comigo assim: o diabo está doidinho para fazer o mal. Igual manga com leite. Capítulo 9 de Apocalipse. A Bíblia diz que ele está tão doido para fazer o mal, que dos porões do inferno, do underground do inferno, sairão demônios com a fisionomia de escorpiões, para ferrar a qualquer aquele que tentar seguir a Cristo. E foi dado ordem aos demônios para que não fizesse dano às lavouras, mas que colocasse sobre a vida do homem tormentos, sensação de morte, sensação de suicídio, sensação de derrota, sensação de desprezo, sensação daquilo tudo que não vem de Deus, para ferrar e matar.
Mas nós que somos lavados e remidos pelo sangue, estamos cobertos do ferrão do inferno. E isso não te tocará, porque Deus sobre sua vida já está. E foi dado ordem aos demônios: vocês saem. E atormentem os homens. Tragam dores sobre os homens, sobre as ferroadas dos escorpiões. Diga-se comigo, mas sobre mim repousa o sangue de Jesus. E eles, pode ferrar qualquer um, pode enfiar seu ferrão de ira sobre qualquer vida, de menos de você que é escolhido e salvo pela graça de Deus sobre a sua vida. Deus tem esse zelo para com você. Quem atualiza as coisas é Deus. Diga comigo, quem atualiza as coisas na minha vida é Deus. É Ele que tem a palavra final. Não adianta alguém chegar e falar: um dia eu fui no médico. Vou usar o doutor João aqui, mas não era João o nome dele, não. É porque eu não quero dar nome aos bois. Eu fui no médico e ele disse assim para mim assim: você tem diabetes? Eu falei: eu sou de Anápolis. Você tem diabetes? Eu falei assim: não, senhor. Tem algum caso na sua família que tem diabetes? Eu falei: minha irmã tinha diabetes forte, minha mãe também tinha diabetes. Ele falou: então você vai ter. Eu falei: não vou. Sério mesmo, irmãos, lá na Água Branca. Vai ter. Eu falei: não vou, em nome de Jesus, eu não vou ter. Como graças a Deus já se passaram 10 anos e não tenho diabetes. E não quero ter nem a Ana nem a Beth. Deixa para lá. Pessoas que querem inculcar em você que você tem alguma coisa. Pessoas que querem inculcar na sua mente que você é sujeito àquilo. Essas coisas não funcionam. Você pode levantar pela manhã, colocar os pés no chão e falar: o mundo está aí com toda a sua parafernália, o mundo está aí com toda a sua porcaria, mas eu não sou o aliado. Eu sei de tudo aquilo que Deus tem para mim. Eu não vou me compactuar com o mundo, porque eu sei de que Deus para mim é tudo. O mundo está aí. Jesus disse assim certa vez para o discípulo: é chegado o príncipe desse mundo, mas ele não tem nada em mim. Diga comigo: o príncipe desse mundo está por aí, mas ele não tem nada em mim. Qual é a última palavra? Vira para o seu irmão e diz: qual é a última palavra que você tem recebido? Quais são as implicações que nos leva a ter essa vontade de seguir a Cristo? Quais são as implicações no peito da gente, na alma da gente, a respeito da ressurreição? Isso nos dá pelo menos 3 coisas. Digam comigo assim: quem crê na ressurreição vence o pessimismo do mundo. Amém? Digam comigo: quem crê na ressurreição vence o pessimismo do mundo. O mundo passa e a sua concupiscência. Tudo no mundo passa. Eu já disse aqui outro dia que tudo é passageiro. Tirando o cobrador e o motorista, o resto tudo é passageiro. Tudo passa. E o poder da ressurreição te livra do pessimismo do mundo. Aquele pessimismo que você fala assim: eu vou fazer isso. Ah, não, você não dá conta não. Eu vou fazer faca. Olha a faca. Não, não mexe com isso não. Dá muito trabalho.
eu vou empreender alguma coisa. Não, não faz isso não, porque fulano foi fazer, não deu certo. Não deu com ele, mas comigo pode dar. E quem crê na ressurreição tem esse conhecimento de que tudo ele pode em Cristo Jesus. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Nós estamos caminhando para o final. Segundo lugar, digam comigo, quem crê na ressurreição vence o desespero espiritual que vem do inferno. Onde eu disse no capítulo 9 de Apocalipse, que os demônios virão para tormentar pessoas com sensação de morte, espírito suicida, depressão, espírito de desajuste familiar, tormentos vindo do inferno, mas o Senhor nos dá a vitória, em nome de Jesus. Quem crê na ressurreição, vence o pessimismo do mundo. Quem crê na ressurreição, sabe daquilo que tem na sua vida. Digam comigo, quem crê na ressurreição, vence o desespero do mundo. Vou repetir aqui. Quem crê não tem mais medo da morte. Irmãos, até um tempo atrás eu tinha medo da morte. Aí eu conversando com um amigo meu um tempo atrás, nós discutindo sobre isso. Você não é de ver que a palavra do abençoado me tranquilizou? Ele é da mesma idade que eu. E ele falou sobre mim, ó, meu jovem, da idade que nós estamos, não tem mais muito tempo não, então é melhor nós conformar, porque não tem o próximo não. Outro dia eu fiz uma lista de amigos, aí pus assim, fulano já foi, fulano também já foi, aí fulano foi também, aí o próximo era eu, aí o próximo da lista era eu, falei, estou fora. Mas quem crê na ressurreição não tem medo da morte, porque ele próprio diz, o apóstolo Paulo, aonde está a morte, a tua vitória? Aonde está o inferno, o teu aguilhão? O aguilhão do inferno, a morte, estão vencidos, porque Cristo ressuscitou. E a ressurreição nos dá a total vitória. Não é que você não queira morrer, mas você queira morrer com dignidade. Sabe esperar a hora. Eu vi a partida de um pastor, amicíssimo meu, morreu com 83 anos, e quando ele estava prestes ao hospital morrer, eu estava lá na hora, ele cantou assim, quando findar da lida no crepuscular, ao findar as tristezas de então, me esperam alguém para o caminho mostrar, só eu não cruzarei o Jordão. Só eu não cruzarei o Jordão, Cristo veio me dar sua mão, quando chegam as trevas comigo Ele está, só eu não cruzarei o Jordão. Você não vai cruzar sozinho, Cristo está te esperando para que você tenha a mão dele segura nas suas mãos. Então para que medo da morte? A morte é só um estado de passagem daqui da terra para o outro lado. Não é que você não quer viver, mas você espera a morte com dignidade. Sabe cantar um hino antes da morte, sabe cantar um louvor depois da morte. E não tem esse negócio de falar assim, passou para o Senhor, não, aprende a doutrina, morreu mesmo. A Bíblia diz que Deus chegou para Moisés e falou assim, meu servo Moisés é morto, Josué. Morreu. Morreu. Tem gente que tão crente, que fala assim, passou da vida para a morte, ou passou da morte para a vida. Não, morreu mesmo. A funerária Pax Domini está te esperando.
lá na cidade da Coleta, Cristo Rei. E ela tem o orgulho de falar que é membro da Cristo Rei, que o pai dela fez para ela. Falei, é muito orgulho, né? Sabe esperar a morte, sabe ter convicção de que Deus tem um propósito para você depois da morte. A esposa do pastor, amigo meu, também eu tenho muitas histórias. A irmã Lia estava na UTI, com câncer terminal. E quando a cunhada dela entrou na UTI para orar por ela, ela, sem ver a cunhada dela, falou assim: olá, Zípora, tudo bem? Quem foi Zípora? Os irmãos lembram? A mulher de Moisés. Olá, Zípora, tudo bem? Já estava vendo a glória de Deus sobre a sua vida. Isso é que é ter dignidade para morrer. É saber em quem crer. É saber em quem você tem crido. Qual é a última notícia na sua vida? Qual é a última palavra? Eu quero que você fique de pé comigo nesse instante. Às vezes você tem pensado assim: eu tenho sido atacado, não tem mais jeito para mim. Eu te digo uma coisa nessa noite: lembra que Jesus, ao terceiro dia, ressuscitou, tomou a chave da mão do diabo e entrou para a glória, para que Deus seja glorificado através dele na sua vida. Você que tem tido notícias, fake news na sua vida, você que tem tido notícias terríveis na sua vida, avassaladoras, você que tem tido notícias que tem te deixado lá embaixo, que seu filho está drogando-se, que sua filha está grávida sem ter casado, que seu filho está colocando a mão naquilo que não é dele. Se você tem notícias piores do que essa, Deus nessa noite se dá o direito de dizer ao céu, ao inferno, aos homens, à igreja, aos governantes: eu morri, mas venci no terceiro dia e estou aqui para resolver o seu problema. Eu venci, eu estou aqui, eu ressuscitei. Diga comigo: Cristo ressuscitou. Aleluia, dê uma salva de palmas bem forte. Para finalizar, a Bíblia diz lá em Lamentações de Jeremias 3:22, diga comigo: as misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos, porque a sua bondade se renova a cada manhã. Então toda manhã Deus tem notícias novas para você. Toda manhã Deus chega e fala assim: pega aquele jornal aí de ontem, rasga, agora abre a Bíblia. Não está dizendo: eu venci e vivo eternamente. Eu venci. Que diremos, pois, a essas coisas? Diga comigo: que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem nos condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, à direita de Deus também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Diga comigo: a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas todas as coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, diga: nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem o presente, nem o que está por vir, poderá
me separar do amor de Cristo. Aleluia. Dá uma salva de palmas bem forte.